Você já teve aquela sensação de que tem algo errado com o seu corpo, mas não consegue explicar exatamente o que é? Um desconforto aqui, um inchaço ali, uma dorzinha leve que aparece e desaparece. E aí você pensa, deve ser só gases, algo que comi, estresse do dia a dia, e segue em frente. Mas e se eu te disser que esse tipo de pensamento pode custar a sua vida? Pouca gente fala sobre isso, mas o câncer de pâncreas é um dos tipos mais mortais que existem. Ele não dói forte no começo, não deixa sinais óbvios, e é justamente por isso que 9 em cada 10 pessoas só descobrem a doença quando já é tarde demais. A medicina chama de assassino silencioso. Eu chamo de perigo ignorado. O problema é que os sinais aparecem, sim, mas são discretos, confundem até os médicos, e é aí que está o segredo. Saber reconhecer esses sinais logo no início pode literalmente salvar sua vida. Hoje eu vou te mostrar os 8 sintomas mais comuns desse tipo de câncer. Sintomas que muitas vezes são ignorados por parecerem bobos, mas que podem ser o primeiro aviso de algo sério se aproximando. Preste atenção em cada detalhe, porque depois de ver este vídeo, você nunca mais vai olhar para o seu corpo da mesma forma. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Sintoma 8. Dor abdominal. Leve. Sabe aquela dorzinha chata que aparece ali na parte de cima da barriga, bem no meio, logo abaixo das costelas? Muitas vezes a gente sente depois de comer ou em momentos de nervoso e acaba achando que é só má digestão ou algum incômodo passageiro. Mas quando essa dor volta com frequência, mesmo sendo leve, e principalmente quando alivia ao se inclinar um pouco para frente, é bom prestar atenção. É o tipo de desconforto que não chega a impedir de fazer as tarefas do dia, mas incomoda. Um leve queimação, um aperto, quase como se tivesse algo pressionando por dentro. Às vezes, vem e vai, e como não é forte, a maioria das pessoas ignora. Mas esse é exatamente o problema. Por ser discreta, essa dor costuma passar despercebida por muito tempo. Com o tempo, ela pode começar a irradiar para as costas, especialmente na parte superior, entre os ombros ou na região lombar. Muita gente confunde com dor muscular ou pensa que dormiu de mau jeito. Mas se for algo que está sempre voltando, mesmo depois de repouso ou alimentação leve, é preciso considerar que pode haver algo mais sério acontecendo, especialmente se essa dor vier acompanhada de outros sinais. É claro que nem toda dor na barriga é sinal de algo grave, mas quando ela é constante, mesmo que suave, e parece seguir um padrão, principalmente depois de comer ou em momentos de estresse, o corpo está dando um aviso. E o mais importante nessa fase é escutar esses sinais, por menores que pareçam, e não parar por aí. Tem um detalhe que muita gente só percebe depois: a mudança na coloração da pele ou dos olhos. Vamos falar disso a seguir. Sintoma 7. Icterícia, pele e olhos amarelados. Um dos sinais que mais chamam a atenção, mas que muitas vezes passa despercebido no início, é quando a pele começa a ganhar um tom amarelado. Só que o mais fácil de notar, principalmente em ambientes com luz natural, é quando a parte branca dos olhos também começa a ficar amarelada. E isso não é normal, mesmo para quem já tem idade mais avançada. Esse tipo de alteração acontece de forma muito sutil no começo. Muitas vezes é alguém da família que repara primeiro. Pode parecer apenas um cansaço nos olhos ou uma mudança temporária no tom da pele. Mas na prática, isso pode estar indicando que o fígado não está conseguindo eliminar corretamente uma substância chamada bilirrubina, que se acumula no sangue. Quando há um tumor no pâncreas, especialmente em uma área que fica próxima dos ductos biliares, ele pode obstruir o caminho por onde a bile deve passar. Isso causa esse acúmulo,
que acaba refletindo diretamente na cor da pele e dos olhos. E essa alteração, apesar de parecer inofensiva, é um alerta muito importante. Muitas mulheres nessa faixa de idade já conhecem bem o próprio corpo. Sabem quando algo está fora do lugar, mesmo que ninguém mais perceba. Por isso, se notar essa tonalidade amarelada, mesmo que fraca, não é o tipo de coisa que se deve ignorar. Vale a pena investigar, principalmente se vier acompanhada de outros desconfortos que não estavam presentes antes. E tem mais um sinal que aparece junto com isso, mas que muitas vezes é notado no banheiro, durante o dia a dia. Sintoma 6. Alterações na cor da urina e das fezes. Muita gente não repara, mas o que aparece no vaso sanitário pode dizer muito sobre como o corpo está funcionando. E quando algo não vai bem, esses sinais aparecem até nas cores. Um dos indícios mais claros de que o organismo está com dificuldade de eliminar toxinas é a mudança na cor da urina e das fezes. A urina, por exemplo, começa a ficar muito escura, parecida com a cor de chá preto ou refrigerante de cola. Mesmo bebendo bastante água, a coloração continua alterada. Já as fezes mudam para o outro extremo, ficam muito claras, acinzentadas ou com uma aparência esbranquiçada, lembrando argila seca. Essa combinação de mudanças não é normal. Essas alterações acontecem porque a bile, que é essencial para o funcionamento da digestão e para dar cor às fezes, não está conseguindo chegar ao intestino como deveria. Quando há um bloqueio, como um tumor na região do pâncreas, a bile acaba se acumulando no corpo ou sendo desviada para a urina, escurecendo-a, enquanto as fezes ficam cada vez mais desbotadas. Esses sinais são especialmente importantes porque aparecem de forma clara no dia a dia e geralmente são ignorados por parecerem simples. Mas quem está atenta ao próprio corpo percebe quando algo muda. E quando essas mudanças vêm acompanhadas de outros sintomas, o alerta precisa ser levado a sério. Além disso, há um outro sinal que mexe com a autoestima e o bem-estar físico e que também costuma surgir aos poucos, sem motivo aparente. Sintoma 5. Perda de peso. Inexplicada. Uma coisa é fazer uma dieta leve ou mudar a alimentação e perder um pouco de peso. Outra, bem diferente, é emagrecer sem motivo, de forma rápida e visível. Muitas mulheres percebem isso nas roupas que começam a ficar largas demais ou no espelho, quando o rosto parece mais fino, com olheiras marcadas e aquele ar de cansaço que não passa. Perder 5, 6, até 10 quilos em poucos meses, sem esforço nenhum, não é comum e muito menos saudável. Isso acontece porque o pâncreas, quando está comprometido, deixa de produzir as enzimas que ajudam o corpo a digerir e absorver os nutrientes dos alimentos. Ou seja, mesmo comendo normalmente, o organismo não consegue aproveitar o que é ingerido. Resultado: vem a perda de peso e, junto com ela, uma sensação constante de fraqueza. É aquele tipo de cansaço que incomoda. A pessoa começa a bater menos energia para as tarefas simples, como arrumar a casa, preparar uma refeição ou até mesmo sair para caminhar. Tudo parece exigir mais do corpo, e quando isso acontece sem nenhuma explicação aparente, é preciso investigar. Principalmente porque, além do emagrecimento e da fadiga, o corpo começa a dar sinais silenciosos pela pele. E não estamos falando de manchas ou alergias comuns. Sintoma 4. Comichão constante na pele. Quando a pele começa a coçar sem parar, sem nenhuma lesão visível, sem picada de inseto, sem vermelhidão, apenas uma coceira insistente, principalmente à noite, é sinal de que o corpo está tentando se defender de algo que não está certo por dentro. Muitas mulheres dessa faixa de idade já passaram por fases de pele mais sensível, mas essa coceira é diferente. Ela aparece principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés, mas pode se espalhar. E por mais que se use cremes,
troque o sabonete, evite calor ou banhos demorados, nada alivia por completo. Essa coceira vem de dentro para fora. É causada pelo acúmulo de sais biliares na corrente sanguínea, resultado de um bloqueio que impede a bile de circular corretamente, muitas vezes causado por um tumor na região do pâncreas. É o tipo de sintoma que, sozinho, pode ser confundido com outras condições. Mas quando aparece junto de alterações nas fezes, na urina, no tom da pele, no cansaço fora do comum, ele se torna mais um sinal de alerta que não pode ser ignorado. E quando o sistema digestivo começa a ser afetado dessa forma, outro incômodo bastante comum aparece logo depois das refeições, atrapalhando até o prazer de comer. Sintoma 3. Inchaço abdominal, após comer. Depois de uma refeição simples, como um prato leve no almoço ou um lanche no fim da tarde, vem aquela sensação de estufamento. O abdômen incha, fica pesado, como se a comida não tivesse descido direito. Isso acontece mesmo sem exageros. E muitas vezes, o incômodo é acompanhado de náuseas, em alguns casos, até vômitos recorrentes. É uma sensação desconfortável que tira o prazer de comer. Muitas mulheres começam a evitar determinados alimentos, reduzem as porções ou deixam de comer fora com receio de passar mal. Mas mesmo assim, o inchaço aparece. Isso geralmente está ligado ao fato de o pâncreas não estar mais conseguindo produzir as enzimas digestivas que quebram corretamente as gorduras e proteínas dos alimentos. O resultado é essa digestão lenta, pesada, que causa gases, sensação de pressão no estômago e, em casos mais graves, enjoo constante. E o que era para ser um momento tranquilo, de nutrição e bem-estar, se transforma num desconforto contínuo. Esse processo também interfere diretamente em como os alimentos são eliminados depois. E os sinais disso ficam muito visíveis no banheiro, principalmente na aparência das fezes. Sintoma 2. Alterações nas fezes. Quando as fezes começam a sair diferentes do habitual, mais moles, brilhantes, com aspecto oleoso e até flutuando no vaso, isso não é apenas um detalhe. É um sinal direto de que a digestão das gorduras não está acontecendo da forma certa. E isso costuma vir acompanhado de um cheiro mais forte e desagradável do que o normal, mesmo com alimentação equilibrada. Esse tipo de mudança acontece porque o pâncreas, ao deixar de produzir enzimas essenciais, não consegue mais ajudar o corpo a quebrar e absorver as gorduras dos alimentos. E essas gorduras acabam sendo eliminadas praticamente do jeito que entraram, inteiras, sem terem sido digeridas. Não adianta mudar a dieta ou evitar certos alimentos. Enquanto a causa não for tratada, as fezes continuam alteradas. E esse sinal é fácil de observar, porque aparece com frequência e de forma evidente. Muitas mulheres percebem isso ao limpar o vaso ou notar que precisa dar descarga mais de uma vez. Um detalhe simples, mas que carrega um aviso importante do corpo. E esse mau funcionamento geral do organismo não para por aí. Ele avança. E o próximo sinal é aquele que mais impacta no dia a dia. Uma fadiga tão intensa que nem o descanso consegue aliviar. Sintoma 1. Cansaço ou fadiga. Extrema e inexplicada. Chega um momento em que o corpo simplesmente não responde como antes. Levantar da cama já exige esforço. Atividades simples, como varrer a casa, estender roupa ou preparar o café da manhã, parecem uma maratona. Esse cansaço não é aquele normal de quem teve um dia agitado. É um esgotamento profundo que persiste mesmo após uma boa noite de sono ou um dia inteiro de descanso. A energia vai embora aos poucos e a pessoa começa a se sentir apagada, sem força, até para conversar ou sair de casa. Algumas mulheres chegam a pensar que estão deprimidas ou que é apenas a idade chegando. Mas, na verdade, o corpo está tentando compensar a falta de nutrientes
porque sem as enzimas do pâncreas, a digestão falha, a absorção dos alimentos não acontece direito e o organismo começa a entrar em déficit. Essa fadiga também é resultado do próprio desgaste que o tumor causa, mesmo que silenciosamente. O corpo luta internamente, tentando se adaptar, tentando continuar funcionando. Mas quando a energia não vem de nenhum lugar, é porque o problema é mais profundo. Se você ou alguém próximo vem sentindo esse tipo de cansaço junto com os sinais anteriores, como mudança na pele, fezes alteradas, perda de peso, não ignore. O corpo está falando, e quanto mais cedo se escuta, mais chance se tem de agir com o tempo. Agora que você conhece os 8 sinais mais comuns do câncer de pâncreas, me diga, quantos deles você já sentiu e acabou ignorando? Quantas vezes você pensou que era só algo passageiro? E se esses pequenos incômodos forem, na verdade, alertas do seu corpo pedindo atenção? Não espere por um diagnóstico tardio. Você merece envelhecer com saúde, lucidez e dignidade. E isso começa com algo simples: observar, entender e respeitar os sinais que o seu corpo está tentando te dar. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você ou te lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir agora. Aproveita e me conta aqui nos comentários. Qual desses sintomas mais te chamou a atenção? Você já tinha reparado nele antes? Eu leio tudo o que vocês escrevem e a sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não perca os próximos conteúdos, porque conhecimento, nessa fase da vida, é uma das maiores formas de cuidado. Curta o vídeo, compartilhe com quem você ama e lembre-se, quanto mais cedo a gente percebe, maiores são as chances de agir a tempo. A sua saúde começa com informação e você já deu o primeiro passo. Confira os links na descrição. São e-books e produtos recomendados, vendidos por plataformas seguras como o Amazon e Hotmart. Ao comprar por lá, você apoia o canal e nos ajuda a continuar levando informação de qualidade para você.